Olá, hoje no Alesp em Pauta nós vamos falar sobre a regulamentação das plataformas e também o direito à expressão na internet. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui nos nossos estúdios o doutor Godofredo de Souza Dantas Neto, advogado constitucionalista. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. É um imenso prazer para mim, uma honra estar aqui na TV Alesp e poder conversar um pouco com os telespectadores. Eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo de alta relevância para a sociedade. Obrigada por ter aceito o convite. E, doutor, para começar, antes da gente falar da regulamentação, o que são as plataformas? Priscila, as plataformas são meios que as empresas que operam o ecossistema da internet disponibilizam para que os usuários e os que querem ter acesso à veiculação de conteúdo possam acessar conteúdo ou produzir conteúdo. Eu poderia definir de uma maneira mais simples e de fácil compreensão, sem aqui me valer de tecnicismos, como mecanismos de acesso à informação e ao conteúdo disponibilizado ou produção e veiculação de conteúdo na internet. Aí, para a gente dar alguns exemplos. Bom, as plataformas existem diversas. A gente não poderia fazer exemplo sem citar determinadas marcas, mas a gente pode utilizar as plataformas como... vamos lá, eu estou evitando falar de marcas, não tem problema. Mas seria interessante, porque nós vamos falar de liberdade de expressão, a gente compreender que nós temos diversos modos de acessar a internet. Uma plataforma muito conhecida e utilizada pelos usuários é o Google, onde se consegue veicular e também obter acesso à informação com muita facilidade. Talvez seja aquela que tem a maior penetração dentro da sociedade, e aí me valho dela como exemplo para todas as demais, querendo fazer uma referência também, Priscila, de que existem algumas que são segmentadas e compartimentadas de acordo com o nicho de interesse. Então nós temos plataformas de stream, de veiculação de músicas, por exemplo, nós temos plataformas de acesso a conteúdo acadêmico, nós temos plataformas de acesso a matérias jornalísticas, de modo que a internet ela cresceu tanto e como um microcosmos da nossa sociedade, e um pouco também, eu poderia dizer, de reflexo do que é a sociedade, ela tem também a mesma capilaridade em relação àquilo que está disponível. E as plataformas não são diferentes. Os nichos de comportamento e os nichos de interesse social estão repercutidos nas plataformas existentes na internet. Aí se falava muito que a internet era terra de ninguém, né? Porque se postava o que queria, falava-se o que queria, e isso tem mudado, né? Não é terra de ninguém, cada um tem a responsabilidade pelo que coloca ali como conteúdo. Fala um pouquinho pra gente disso. Eu gostaria de lhe dizer, a minha percepção sobre isso é que nunca foi terra de ninguém. Existia uma falsa impressão de que era terra de ninguém. Porque, veja, o que é disciplinado pelo direito é o ordenamento das atividades e das condutas das pessoas, seja na internet, seja fora dela. Em algum momento, evidentemente, as pessoas passaram a compreender que a internet estava, de alguma maneira, inalcançável. E eu posso até lhe dizer que, na prática, isso, de certa forma, era assim. Mas, naquele tempo em que a internet iniciou a sua disseminação e alcançou um maior grau de utilização pelo cidadão, não existiam delegacias de crimes cibernéticos, de crimes praticados na internet, existia praticamente ou quase nenhuma regulação sobre o que se fazia lá, mas aquelas condutas não estavam completamente alijadas do alcance do mesmo grau de censura, seja moral, social, seja jurídica, daquilo que é praticado pela pessoa. Eu diria que essa falsa impressão deriva muito da percepção de que aquilo tem uma fluidez, que o mundo
alcançável pelos nossos sentidos, sem a interseção de um veículo de tecnologia, seja um telefone, seja um computador, nos transmite estar. Veja, a conduta que se pratica no mundo físico sofre o mesmo grau de censura e reprovabilidade no mundo digital. E isso eu me refiro ao grau de censura e reprovabilidade moral e jurídica. Se alguém comete uma difamação porque em conversa, numa roda de amigos, num bar, pratica essa conduta em desfavor de outra pessoa, mas faz isso num grupo de WhatsApp, ela está praticando a mesma conduta. E a norma que vai puni-la, que vai censurá-la, é a mesma. Né? Eu quero dar um exemplo bastante simplista sobre isso, e eu acho que vale a pena para aumentarmos aí o grau de alcance da nossa ideia. Se alguém fala mal de outra pessoa num grupo de WhatsApp ou numa mesa de bar, ele está se arriscando a ser chamado de fofoqueiro ou maledicente do mesmo modo. Sim. Do mesmo modo, a lei penal alcança essa pessoa, se aquilo dali consistir numa difamação. Não há diferença. Basicamente, a conduta que se pratica é a mesma. O resultado que se alcança é o mesmo. O que me parece que tem provocado muito debate, e isso vale a pena nós comentarmos, é que a internet ampliou o alcance das condutas, mas não modificou as condutas. O ser humano que atua na internet, o ser humano que atua na esquina de uma rua é o mesmo. As condutas que ele é capaz de cometer, as questões, o que ele é capaz de fazer, a ética que ele emprega nas suas relações sociais é a mesma. Do mesmo modo, ele é alcançado pela lei. Agora, é evidente que se alguém se utiliza de uma plataforma digital para dar maior visibilidade e alcance àquilo que ele faz, essa conduta ganha um agravamento. Mas ela não perde a natureza daquilo que ela é. Esse agravamento, que é o que me parece que nos impacta. Nós estamos ainda, como seres humanos e como pessoas que interagem em sociedade, um pouco impactados com o que a internet é capaz de disseminar. Né? Esse mundo sem fronteiras que é a internet. O alcance das nossas condutas se ampliou bastante. E a reflexão que eu faria com relação a isso é que o que ela demanda de nós é mais responsabilidade. Sim. Né? Porque vamos pensar o seguinte, uma conduta reprovável praticada num microcosmos de uma rua, de um bairro, de uma empresa, ela é muito mais facilmente revertida do que aquilo que ganha um alcance global através das, por exemplo, redes sociais. E, doutor, ao longo dos anos, a legislação ela tem sido criada, né? Algumas leis, inclusive da Dickmann, né? Que fala sobre essa questão da privacidade de dados também. Acho que a legislação começou a olhar a internet também de uma forma diferente, para proteger. Sim, houve, evidentemente, uma reação a essa nova realidade, a essa realidade de uma disseminação muito rápida, extremamente rápida, e a um alcance ilimitado. Especificamente sobre a privacidade, é um bom exemplo, você tocou nesse ponto, e esse ponto nos ajuda muito a desenvolver o tema. A privacidade ela sempre foi um direito garantido a todo cidadão. Né? Até em situações graves, a lei, a nossa Constituição, prevê o direito à privacidade. Entretanto, o que não se poderia imaginar
há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era que a privacidade poderia se tornar ao alcance de indeterminadas pessoas, em indeterminados lugares e em indeterminadas condições. E esse olhar que a lei trouxe, e aí eu posso te dar exemplo, de diversos instrumentos normativos que disciplinam e agravam um pouco a situação de quem viola esse direito à privacidade utilizando de meios digitais. Foi uma adequação necessária aos meios existentes. O direito à privacidade em si sempre existiu. Desde 88, vamos fazer esse recorte, porque nós teríamos que fazer uma digressão muito longa, com algumas paradas para reflexões sobre determinados momentos históricos, mas desde 88, o direito à privacidade no Brasil sempre foi protegido. Os mecanismos é que, com o advento da internet, se mostraram insuficientes e precisaram ser aprimorados. Então, nós não estamos diante de uma nova geração de direitos. Na minha reflexão, respeito às opiniões que, evidentemente, podem ser contrárias. Mas nós não estamos diante de novos direitos fundamentais, novos direitos que surgem para o cidadão. O que nós temos, inclusive como necessidade, é o aprimoramento dos mecanismos de defesa desses direitos, em razão da existência de mecanismos que ampliam a capacidade e o potencial de violação desses direitos. Não sei se... Sim, ou seja, então assim, nós já tínhamos os direitos, já tínhamos ali as obrigatoriedades também, as regulamentações, só que daí vem agora a regulamentação. O que significa isso? Se nós já tínhamos os direitos, agora vem uma regulamentação. O que se pretende, né, com o que se denomina nova regulamentação, é o alcance, um alcance tão eficiente quanto a internet tem de causar danos. Veja, alguém que se dispõe a violar a honra de outro ou a expor a intimidade, violando a privacidade de outra pessoa, utilizando aqui o exemplo que você deu, ele se vale de uma rapidez, né? de uma rapidez que nós não poderíamos em tempos passados prever que existiria. É evidente que se você não tem mecanismos que com a mesma celeridade consigam fazer frente a esse potencial de disseminação, você vai causar um dano irreversível. Principalmente porque, e aí seria oportuno nós tocarmos nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há direito ao esquecimento. Não é possível que alguém que tem contra si alguma notícia desfavorável, que lhe afete a reputação, que lhe afete, mas que tenha sido vinculada na internet em tempos passados, possa ser, que se possa demandar para apagar esses registros. Isso faz com que as notícias que são veiculadas na internet se tornem perenes. Olha o grau de responsabilidade que se deve ter com aquilo que é veiculado. Mas mesmo no caso de algo que vai trazer prejuízo para a pessoa, isso vai Se aqueles fatos forem verdadeiros, ou pelo menos discutíveis, sejam frutos de um determinado ponto de vista, se eles não representam um ato ilícito, eles não podem ser apagados. Até no caso da Dickmann, né, uma atriz que teve fotos íntimas dela. Esse é um outro viés. Mas aí no caso dela, isso pode, num caso como esse, um caso que feriu ali a integridade dela, isso pode ser. Esse é um ato ilícito. Esse é um ato ilícito em que se pode demandar pela exclusão de conteúdo. Tá, porque daí é entendido como um crime. Entendido como um ato, não precisa ser um crime para ser excluído. Tá. Se aquilo representar um ilícito, é possível se fazer a exclusão. Agora, vamos fazer aqui um exercício oposto.
Eu faço a título de provocação para os que nos assistem. Nenhum juiz, nenhuma autoridade pública tem a capacidade hoje de determinar a exclusão de todo o conteúdo veiculado na internet com segurança. Porque aí volta a nossa conversa inicial. São quantas plataformas disponíveis? Isso está inalcançável. Em quantos países? E aí a gente tem que pensar o seguinte, a lei brasileira vale no Brasil. Os critérios de extraterritorialidade são pouquíssimos, né? Então, existe uma limitação de alcance nesse controle. E essa limitação de controle faz com que aquilo que é veiculado na internet dificilmente possa ser, com critérios seguros, extraído. Vamos lá. Eu dizia há pouco, a responsabilidade aumentou muito com relação àquilo que é veiculado. Porque não se sabe por quanto tempo, se não para sempre, se é que a gente pode falar em para sempre alguma vez na vida, em algum sentido. Mas para sempre é disponível na internet. Agora, a regulamentação, então, ela vem... Ela vem para... Vamos lá, existem diversas... Quando a gente fala de regulação e para que ela vem, a gente tem que pensar sempre no seguinte: toda norma, tudo aquilo que visa disciplinar as condutas, ela tem uma teleologia, ela tem uma intenção. Qual é a intenção por trás da regulação? O que interessa a sociedade com essa regulação? Interessa coibir as condutas ilícitas, diminuir os riscos e os danos, ou controlar o discurso? Me parece que essa é a pedra de toque desse tema. Qual a intenção com a regulação? Porque é a intenção que vai dizer a extensão dessa regulação, os poderes que essa regulação terá. Quando a gente fala em regulação, Priscila, eu tenho uma preocupação muito grande, porque as pessoas precisam entender o seguinte: o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ele é explícito em dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, quem precisa dizer qual será a extensão disso que tem se chamado regulação é a lei. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. Essa vai ser a base sobre a qual vai se deitar a regulação. E o que está na intenção do legislador com relação ao que se chama regulação das plataformas e da internet, do conteúdo veiculado na internet? É o controle do discurso ou é a redução dos riscos e dos danos que podem ser causados por condutas difamatórias, injuriosas, caluniosas na internet? Dessa regulamentação, o que chama mais a atenção do senhor? O risco para o controle do discurso. Lá tem específico regras, então, que vão permear ali um discurso, por exemplo? Vamos lá. Quando a gente trata sobre discurso, vamos lá, a própria expressão que é comumente utilizada já responde à pergunta: discurso de ódio. Fake news. Onde é que está a definição clara do que é discurso de ódio? Onde é que está a definição clara do que é fake news? Não existe. Há uma carga de subjetivismo muito grande na interpretação e na definição desses conceitos. O limite entre aquilo que uma pessoa acredita e o que outra não acredita
é muito fluido para que caiba numa expressão apenas. Eu não posso jamais admitir que a sua verdade, Priscila, por exemplo, por mais que para você ela seja cara, ela seja a verdade de toda uma sociedade. Ou que a minha verdade seja a verdade da sociedade. E esse, para mim, é o grande risco. A utilização na tentativa de regulamentação e no projeto que tramita no Congresso Nacional, de expressões que, em direito, a gente tem uma teoria que a gente se vale muito para essas questões, são conceitos jurídicos indeterminados. É aquilo que demanda uma carga de subjetividade e de análise axiológica, análise de valor, por quem vai interpretar a norma. Isso pode, de uma certa maneira, até sobrecarregar o judiciário, porque, como o senhor disse, a minha verdade ou a minha opinião é uma, pode não ser a sua, mas as duas precisam ser respeitadas e até o próprio direito de falar as opiniões. Isso pode aumentar ali no judiciário casos de intracoações? Olha, isso já acontece. Tá? O judiciário lida com esse fenômeno, que é decorrente também do aumento das interações sociais através do meio internet. Muito do que se travava de relações sociais no passado transcorria presencialmente, ou as questões que ocorriam por ouvir dizer. Mas hoje não. Hoje, uma grande parcela das relações sociais são travadas pela internet, através dos... E aí os exemplos são os mais cotidianos possíveis. São os comentários que se coloca no Instagram de alguma celebridade, são as curtidas que se dá em determinados temas. Imagina uma veiculação de um conteúdo neonazista e alguém que vai lá e curte aquilo dali. Essa é uma interação ilícita. Essa é uma interação ilícita. E é apenas uma curtida, né? Parece um ato muito simples, sim, mas a manifestação é muito profunda e reprovável. Com relação a isso, o judiciário já lida com esse crescimento exponencial dessa temática. O que me preocupa mais... Para a conclusão desse tema, o senhor falou, por exemplo, uma pessoa que curte um conteúdo que é impróprio, né? Foi essa palavra que o senhor usou. Poderíamos nos referir a um conteúdo neonazista ou a um conteúdo de pedofilia. Essa pessoa que curtiu, por exemplo, ela pode ser processada? Pode ser processada, depender do contexto e daquilo que foi especificamente veiculado, é possível sim enquadrar em determinados casos como participação naquilo dali. E daí, no caso, tipo das fake news, entra isso também? Pois é. E aí eu vou lhe dar a minha opinião muito pessoal. Para mim, fake news é uma expressão popular. O conteúdo jurídico de fake news, ele não existe. Eu sei que algumas decisões vêm sendo proferidas com essa argumentação. Eu sou completamente contrário a isso. É como se diz, quando você diz que alguma coisa é fake news, você diz que existe uma verdade. E que essa verdade é incontestável. Nada é mais antidemocrático do que isso. As verdades absolutas, elas só existem dentro de um esquema dogmático, esquema de fé, por exemplo, uma doutrina de fé. Mas com relação à realidade do mundo, estabelecer verdades absolutas é algo muito perigoso. Mas aí a fake news não é o que é mentira, o que é falso? A gente não conhece essa expressão mentira há quanto tempo? Ela está no vocabulário nosso. Humanidade. Então. Bom. Por isso é que ela não se aplica a determinados temas, como política, por exemplo, como religião.
Imagina alguém que tem uma crença religiosa dizer que a crença do outro é uma fake news. Se alguém diz, eu falei com Deus, por exemplo, e alguém que não acredita em Deus vai dizer, isso é uma fake news. Ninguém fala com Deus, porque eu não acredito. Entendi. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até para falar também sobre a questão da expressão de opinião. Até quando, até que momento é possível, o que é legal ou não é legal, que pode ser passível, inclusive, ali de uma punição. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em pauta. Hoje o assunto a regulamentação das plataformas e também o direito à expressão na internet. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o doutor Godofredo de Souza Dantas Neto, que é advogado constitucionalista. Doutor, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre as plataformas, né? E essa regulamentação. Vamos falar agora também desse direito de expressão na internet. Até onde vai? Até onde uma pessoa pode se expressar na internet? Toda a expressão de pensamento é livre. Isso está no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal. A nossa Constituição de 88, ela consagra o direito à liberdade de expressão. Esse direito também é considerado, pela Carta da ONU, um direito humano. A gente fala tanto de direitos humanos o tempo todo e alguns direitos humanos são completamente esquecidos. A liberdade de expressão é um direito humano. O que existe e às vezes a gente tem a impressão de que existe só a liberdade, mas essa liberdade ela é acompanhada da responsabilidade. Então, há liberdade de se dizer aquilo que se pensa, mas há uma limitação imposta não ao dizer, mas que lhe impõe consequências pelo que foi dito, que é a responsabilização. Ninguém pode dizer aquilo que afete um direito inviolável de uma outra pessoa, como o direito à honra, por exemplo. Se alguém comete uma injúria ou uma difamação contra outra pessoa, ainda que ela tenha se valido para se expressar da sua liberdade de expressão, ela será responsabilizada pelas consequências daquilo que ela expôs por meio da sua liberdade. Mesmo que ela possa ofender alguém com uma expressão, mas a pessoa em si não se sentiu ofendida. Isso tem alguma implicação? Tem, total. Se a pessoa não se sentiu ofendida, no meu ponto de vista, não houve ofensa. Mesmo que as outras pessoas que leram entenderam como uma ofensa. Ninguém pode se sentir ofendido por outro. Não é? Vamos lá, trocando assim bem em miúdos, seria como sentir a dor do outro. Né? Agora, existem direitos coletivos que podem ser ofendidos por uma manifestação. E aí é possível que alguém, Priscila, ao se referir a uma determinada pessoa, atinja um direito coletivo ou acesse direito coletivo à honra, por exemplo. Afete com a sua manifestação um direito de uma coletividade ou de um direito difuso, por exemplo, que afete a pessoas indeterminadas. É possível que isso ocorra. Mas uma questão interessante sobre o que você colocou é nós percebermos que essa relação entre liberdade e responsabilidade, como está colocada na nossa Constituição, ela não permite a censura. O momento da responsabilidade é sempre posterior ao gozo da liberdade.
Aquele que se excede na liberdade de expressão, aquele que se excede nas manifestações livres de pensamento, é que recebe a responsabilização posteriormente. Por quê? Porque a Constituição veda a censura. Não é lícito que você impeça alguém de exercer a sua liberdade de expressão. Do mesmo modo que não é lícito que alguém utilize da liberdade de expressão para atacar e ofender direitos de terceiros, seja de alguém individualmente, seja de uma determinada coletividade ou mesmo direitos difusos, como hoje se compreende, por exemplo, que a apologia ao consumo a apologia a determinadas ideologias, como a ideologia nazista, por exemplo, ofende de forma difusa a sociedade. E esse é um bem tutelado que demanda uma responsabilização. Aí nós temos hoje muitos memes na internet. Então, todo mundo já sabe o que é. Aquele pedacinho, aquele trechinho, ou uma foto que tem uma frase junto, ou a própria fala de uma pessoa que é usada ali, um pedacinho só para fazer graça. Sim. Como que funciona esse tipo de situação? Porque algumas memes acabam colocando a pessoa, expondo a pessoa a ridículo, em alguns casos. Claro. Veja bem, nós temos 3 tipos penais no ordenamento brasileiro, que são a injúria, a difamação e a calúnia. Esses 3 tipos, eles são diferentes entre si, porque a injúria afeta a honra individual, é o sentimento íntimo da pessoa. A difamação é quando há uma ofensa que tem repercussão na moralidade da pessoa, aquilo que os terceiros pensam sobre ela. E a calúnia é uma imputação de crime, uma falsa imputação de crime. E esses 3 tipos podem ser ofendidos através de uma veiculação de um meme ou de algum tipo de manifestação que ridicularize, que ofenda na intimidade ou que aponte uma conduta criminosa por alguém. Me parece que as condutas que são praticadas na internet, como nós falávamos lá no início da nossa conversa, elas não diferem tanto daquilo que é feito fora do ambiente da internet. As condutas são as mesmas, como eu afirmei anteriormente. E aquilo que é atingido, do mesmo modo. Né? Então, o arcabouço normativo para a punição disso já existe há muito tempo. E eu volto a dizer, como no nosso início, né, o que há é uma necessidade de uma resposta mais efetiva em razão desse meio ser capaz de potencializar, de maximizar os danos. Mas com relação à conduta em si, a divulgação de um meme, veja, teria muita diferença se alguém te ofende via internet, através da publicação numa rede social, ou através de um desenho distribuído numa sala de aula, por exemplo, além do alcance que é maior, mas a conduta daquela pessoa que praticou tem muita diferença. A maldade que foi utilizada para que ela tivesse aquele ânimo, né? A intenção dela não é diferente. O que difere, e aquilo que a gente tem hoje buscado alcançar através de normas, é a extensão do dano. E essa extensão do dano, me parece que é o que realmente preocupa com relação à necessidade de coibir essas condutas. E eu gostaria de chamar aqui os telespectadores, Priscila, a uma reflexão. Nós temos hoje um risco muito grande de pesarmos a mão na regulamentação dos meios de internet, das plataformas, e deixarmos de lado o que é realmente o ponto, que é o potencial danoso em razão da extensão que essas condutas ganham em termos de visibilidade, para alcançar uma limitação da liberdade de expressão. O que se deve coibir
não é o conteúdo. O que se deve, porque esse conteúdo ilícito ele já é coibido pelo nosso ordenamento. O Código Penal há muitos anos, há mais de século, já as leis penais há séculos já coíbem esse tipo de conduta. Não tem nada de novo nisso daí. O que a gente precisa é entender. Precisamos de mecanismos para minimizar os danos das condutas ilícitas que são praticadas via internet. Eu fico repetitivo nisso, e até peço uma certa escusas e compreensão, porque me parece que é o ponto central desse debate. Que era, inclusive, a minha próxima pergunta no sentido de punição ou informação? O que é mais importante? São duas coisas muito importantes, né? A sociedade ela não consegue conviver bem e se desenvolver, as relações sociais sem esses dois fatores, ela não consegue se desenvolver bem. A necessidade do acesso à informação, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, um direito humano, o direito à informação, o direito à educação, é uma derivação desse direito à informação. A gente precisa entender que esse é um valor supremo. Mas, do mesmo modo, a sociedade não existe sem punir as condutas que são desconformes, né? A gente não pode viver no caos. Algumas pessoas entendem que hoje a internet é caótica, né? Que existe um caos na internet em razão de uma ausência de controle. Mas o que me preocupa com relação a esse tema não é o controle daquilo que é divulgado. É muito na linha do que você falou e do que nós também conversávamos há pouco, é garantir a liberdade de expressão, mas, diante da violação de direitos de terceiros, ter a capacidade de aplicar a punição adequada. Por um lado. E, por outro, ter a capacidade de inibir os efeitos dessa ampla divulgação de um atentado contra o direito de alguém. Essa conversa, essa nossa conversa, ela às vezes ela vai e volta sempre para o mesmo ponto. Você pode observar isso, os telespectadores devem ter observado. Porque, em que pese se diga muito, se utilizem de expressões as mais variadas, como falávamos há pouco, as fake news, o ponto é sempre o mesmo. O que a internet mudou foi a velocidade e o alcance, não a conduta. A conduta é a mesma. Por que nós vamos limitar o nosso direito de expressão, o nosso direito de acesso à informação, se o nosso ponto problemático é velocidade e alcance? Né? Então, quando se propõe, como já foi manifestado por algumas autoridades do Poder Executivo, Federal, como se propõe em projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, o controle de conteúdo, para mim, é inconstitucional. Agora, verificado que o conteúdo veiculado afeta direitos, é um conteúdo ilícito, é preciso garantir, sim, que os ofendidos, seja alguém individualmente, seja o Estado no exercício do controle das condutas criminosas, tenha a capacidade de, com rapidez, reduzir o alcance e reduzir a propagação daquela conduta criminosa. Eu tenho um exemplo que me parece muito preciso sobre isso. Há quanto tempo os órgãos estatais combatem, por exemplo, a pedofilia na internet? Há muito tempo. Sim. Não é? Nós não vemos conteúdo desse tipo circulando livremente na internet, vemos? Não vemos, porque existe punição. Já existe. Então vamos pensar sobre a liberdade de expressão e aquilo que hoje se denomina fake news.
por que não se aplicaria o mesmo grau de reprobabilidade que impede que a pedofilia, por exemplo, circule livremente na internet? Por quê? Porque não há a capacidade de se definir o que alguém fala como verdade ou mentira. Porque muitas vezes não é verdade, não é mentira. É simplesmente um ponto de vista diferente. Diferente de uma conduta dessa ordem, de abuso sexual de menores, que não há dúvida sobre aquela conduta. Sim. Não é? Aí, doutora, a gente falou, né, o senhor falou sobre a questão da punição, que funciona, inclusive, como uma medida educativa, porque acaba passando para outras pessoas aquilo que não é correto, aquilo que é punido, então não se pode fazer. A questão da educação também das pessoas. Por exemplo, o que nós estamos conversando hoje aqui, o senhor está trazendo esclarecimentos para a população que muitas vezes elas não tinham pensado por esse aspecto. Isso também é uma medida, então quando eu falo da informação, é uma medida educativa. Falta isso? Falta informação desse tipo para a população, para que ela entenda que a fofoca que se fala ali no quartinho, na cozinha, conversando, tem o mesmo peso, né, levando em consideração o alcance e a rapidez, né, da internet? Eu não diria, Priscila, que ela tem o mesmo peso em razão da capacidade de disseminação. Né? A internet ela consegue propagar aquela mentira que sai ali do quartinho, chega no máximo ao corredor, à cozinha, né? Se colocada no ambiente digital, ela ganha um universo sem fronteiras. Né? Mas o que eu penso que você tem razão, e é importante que a gente diga isso, é que a internet não é uma terra sem lei. As leis que existem no nosso mundo físico se aplicam à internet, às condutas que são praticadas na internet. Se você tem controle sobre si para não imputar alguém um crime que ele não cometeu num cenário físico, tenha também na internet, porque a reprobabilidade é a mesma. É a mesma. A incidência das normas que vão lhe punir é a mesma. E eu diria até que é muito mais fácil provar aquilo que foi veiculado na internet do que o cochicho. Não é? Então, isso eu penso que a gente agora presta um serviço público, né, de informar as pessoas sobre isso. Você tem toda a razão. E eu diria que um outro elemento que a gente pode agregar a essa reflexão é informar as pessoas que não há anonimato nas redes sociais, não há anonimato nas plataformas de internet, porque o seu IP é rastreável, porque através desse seu IP se chega até o local onde você mora, onde o aparelho que você utilizou, né, foi acessado. Não existe, existe na sociedade uma falsa impressão de anonimato daquilo que se pratica pelas redes, mas é falso, não há anonimato nas redes. Né? E a gente vê quantas pessoas que utilizam o nome próprio, mas se sentem de alguma forma, por uma explicação que talvez os psicanalistas possam nos dar, como não está diante daquele que vai ser ofendido, se sentem dispostas a dizer coisas que não diriam na presença. Exato. É uma falsa sensação de anonimato. Mas não há anonimato, não há ali uma fuga das leis penais, das leis civis de responsabilidade. Aquelas condutas são alcançáveis do mesmo modo. Até o senhor comenta sobre essa... falar do outro, né? Então, por exemplo, nós temos as redes sociais, de repente a pessoa colocou uma foto lá e a pessoa acha que ela tem o direito, né, de colocar, nossa, como você está magra, ou como você está gorda, ou atingir a pessoa de alguma maneira. Uma coisa que a pessoa não perguntou, ela simplesmente colocou uma exposição lá. Isso também é visto como uma maneira errada de se comportar na internet? Bom, fazer críticas de natureza pessoal e íntima é crime.
não é? Se alguém comete uma conduta como essa contra outra pessoa, ela poderá estar injuriando ou difamando. Isso já existe na nossa legislação penal desde que o Código Penal entrou em vigor. Agora, doutor, nós falamos da questão da educação. Educação, inclusive, para se usar a internet. E daí a gente tem um obstáculo ainda. Vamos falar estado de São Paulo, um estado tão grande, 645 municípios, que ainda existem pessoas que não têm acesso à internet. Algumas localidades que ainda não têm acesso à internet, ou uma internet rápida, ou não tem um aparelho para acessar a internet. Então, se a gente está falando de uma educação, mas também, em contrapartida, pessoas que nem têm a possibilidade da utilização, ou às vezes pessoas que até começaram a ter, mas não têm informação. É algo muito ou novo, ou rápido, é pouco tempo que a pessoa utiliza. Os erros, eles podem acabar, né, aumentando, né? Então, assim, esses insultos, essas opiniões desnecessárias, isso pode aumentar? Olha, vamos lá, sua Mesmo pergunta é assim, muito interessante. Só para registrar que todos têm direito, né, ao acesso à internet. Sua pergunta é muito interessante. Ela tem algumas questões que são colocadas que merecem atenção. A primeira é a questão do acesso à internet. Né? Nós estamos falando aí de direito humano, tá? Não é o direito de acesso à internet, mas é o direito à informação, é o direito ao desenvolvimento, é o direito de participar da sociedade. Isso é algo muito importante, muito importante. É impensável hoje que alguém consiga se desenvolver sem acesso à internet. Já se fala há algum tempo nos analfabetos digitais, né? Sim. Quantos analfabetos digitais nós ainda temos no Brasil? Muitíssimos, muitíssimos. E muito mais do que é aceitável, do meu ponto de vista. Então, a democratização do uso do acesso à internet, e aí não é só o sinal da internet, é bom que se diga isso, é preciso prover também os meios de acesso, né? Os equipamentos que te dão acesso a esse universo digital. Isso é algo que precisa ser cuidado, sem dúvida nenhuma. É uma obrigação do poder público buscar que todos os cidadãos tenham acesso à internet. Né? Internet de qualidade. Internet, aí quando eu me refiro, aí sim eu volto para as questões tecnológicas, de sinal, de celeridade, de acesso e tudo mais. Né? Não me refiro ao conteúdo, porque a qualidade do conteúdo, aí, Priscila, cabe a cada um. Cabe a cada um decidir o que vai acessar e o que vai considerar ser um conteúdo de qualidade. Claro, nós vivemos num mundo multifacetado. Os interesses das pessoas são os mais diversos possíveis. Tem pessoas que acessam a internet para ter conteúdo de futebol, tem outros que acessam para ter conteúdo de música, tem outro que quer participar da vida das celebridades. Os interesses são múltiplos. Né? Então, não pode haver, aí nesse ponto, critérios de garantir acesso a determinados conteúdos. No meu ponto de vista, a amplitude daquilo que é disponível na internet deve estar para todos. E você tem toda a razão quando coloca essa dificuldade que existe no acesso. Quanto mais nós vamos utilizando a internet, mais nós aprendemos com ela. Inclusive, vamos avaliando as nossas condutas. Isso já deve ter acontecido consigo, já aconteceu comigo e certamente com os telespectadores. Quantas vezes nós deixamos de seguir determinada página, deixamos de seguir, acessar determinado conteúdo, porque fazemos uma avaliação de que aquilo não atende mais ao nosso interesse. Isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Veja quantas redes sociais existiram e depois perderam importância e deixaram de existir porque outras foram surgindo mais interessantes ou porque aquele modo de interação se tornou, na avaliação de quem usava, alguma coisa que já não fazia tanto sentido. Então, esse aprendizado só
só se obtém com o uso mesmo. E a democratização do uso é fundamental para isso. Bom, estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer a participação aqui conosco do Dr. Godofredo de Souza Dantas Neto, que é advogado constitucionalista, falou com a gente sobre a regulamentação das plataformas e também o direito à liberdade de expressão na internet. Doutor, muito obrigada. Deixa um minutinho para as considerações finais. Priscila, em primeiro lugar, foi uma satisfação enorme estar aqui consigo. Eu quero agradecer à TV Alesp pela oportunidade e quero aproveitar esses últimos instantes para deixar uma reflexão para aqueles que nos assistem de que o grande risco da regulamentação não está na coibição das condutas ilícitas. Não é? Quando se, de alguma maneira, critica a regulamentação que está proposta no Congresso Nacional, e eu sou um desses críticos, o modo como está lá, para mim, avança sobre o controle do discurso. Controle de discurso, você sabe como jornalista, é controle social. E esse é o grande risco que nós estamos enfrentando hoje com esse debate. Promover os meios para que se extraia da internet, se busque extrair, para que se cesse a disseminação de alguma conduta ilícita, é válido. Mas controlar aquilo que é verdade não faz o menor sentido, a menos que se queira exercer um controle rígido da sociedade, para muito além do que a Constituição permite. E a última reflexão que eu deixo é que nós temos um poder judiciário de confiança no Brasil. O Brasil tem um excelente poder judiciário. Tirar o controle das condutas ilícitas e entregar a um órgão estatal com capacidade de dizer que o que alguém disse é verdade ou mentira e dar ao Estado esse poder sobre a verdade de cada um é o maior risco que nós já corremos nos últimos anos. Obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.